O Facebook tem uma das arquiteturas mais complexas que existe, lidando com dados de mais de 1 bilhão de usuários. E agregar todos esses dados em uma única timeline, de forma que faça sentido para o usuário, foi um desafio enorme para os engenheiros do Facebook. Então, vamos explorar o desenho de solução que se baseou em uso de cache, otimização de rede e refatoração para otimizar a funcionalidade mais importante dessa rede social e também tirar algumas conclusões para utilizar no nosso próprio trabalho. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre a arquitetura que está por trás da timeline do Facebook, eu trouxe aqui pra gente o blog do próprio Facebook, que é escrito pelos engenheiros que trabalham lá, né, pelos engenheiros de software que trabalham no Facebook, e eles têm um post aqui no blog que conta sobre a história da construção da timeline, né, e todos os desafios que eles encontraram e todos os passos que eles tiveram que fazer. Então, baseado aqui nesse post, a gente vai ir lendo e eu vou mostrando aqui pra vocês um desenho de solução e a gente vai entendendo aqui cada um dos pontos que eles forem apresentando pra gente ir mais a fundo nessa arquitetura e entender como ela funciona. Então o título aqui da postagem deles no blog aqui da Meta já é bem impactante, né? Que é aqui, ó, construindo a timeline, escalando pra conter a história da sua vida, né? Por quê? Porque no Facebook a gente tem diversos posts e muitas pessoas usam o Facebook há muito tempo, então a rede social acaba tendo a história da vida da pessoa mesmo, né? Quem não tem lá no seu perfil do Facebook todos os parabéns, né, de todos os anos lá, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, isso é a história da nossa vida, né, então é bem interessante esse título aqui que eles escolheram pro post. Mas enfim, vamos lá, vamos começar aqui a leitura e aí partir pro desenho. Começando aqui, eles já dizem o seguinte, né, a timeline não é apenas um novo visual ousado pro Facebook, é também um produto do esforço da engenharia e extremamente ambicioso. Embora nossas páginas de perfil anteriores tenham surgido após alguns dias ou semanas de atividade, desde o início sabíamos que com a linha do tempo, né, a timeline, teríamos que pensar em termos de anos e até décadas. Por quê? O Facebook começou como uma rede social super simples, né, que foi construída por pessoas que estavam na faculdade. Mark Zuckerberg, quando ele começou com a rede social, ele ainda estava estudando em Harvard, e depois os outros desenvolvedores que vieram ajudar ele no projeto eram estudantes, enfim, e foi algo que foi desenvolvido super rápido, né, e colocado ali para rodar em várias universidades dos Estados Unidos. E aqui, no começo do texto, eles já trazem, né, essa história aqui do Facebook, que a página de perfil inicial, né, a página de perfil anterior, foi algo que foi desenvolvido de forma rápida, sem pensar no futuro da plataforma, sem pensar no futuro do sistema. Mas quando a gente está construindo uma aplicação que vai ser usada por décadas, né, por anos, e vai ter milhões de usuários, a gente precisa pensar no futuro, se a gente quer que a nossa aplicação seja escalável, né, e funcione independente do número de usuários que ela tiver. Então eles já dizem aqui, né, que embora nossas páginas de perfil anteriores tenham surgido após alguns dias ou semanas de atividade, desde o início nós sabíamos que com a linha do tempo, que quando eles fossem construir a timeline, eles teriam que pensar em termos de anos ou até décadas, porque aquilo ali seria algo que ficaria rodando, né, por muito tempo, com muitos dados e provavelmente, se tudo desse certo, com muitos usuários. E aí eles colocam aqui, em alto nível precisávamos escanear, agregar e classificar postagens, compartilhamentos, fotos e check-ins para trazer à tona os eventos mais significativos ao longo dos anos de atividade no Facebook. Então aqui, basicamente, eles têm que agregar todos os posts que tem lá dos usuários, né, desde o check-in, compartilhamento de foto, post de texto, etc. E selecionar ali os eventos mais significativos para exibir para o usuário, para que faça sentido para ele, né, o que ele tá vendo ali na timeline do Facebook. Então, eles continuam aqui. Vamos lá, já vamos partir lá pro desenho pra gente entender. Mas, aqui ó, o cronograma da timeline foi muito agressivo. Quando nos reunimos para construir o sistema, uma das nossas principais prioridades era eliminar o risco técnico, mantendo o sistema o mais simples possível e contando com tecnologias comprovadas internamente, ou seja, tecnologias que eles já tinham usado internamente em outros produtos ou outras funcionalidades e sabiam, né, que aquilo ali ia conseguir cumprir o papel, ia funcionar. Depois de algumas discussões, decidimos desenvolver 4 das nossas principais tecnologias: o MySQL e InnoDB para armazenamento e replicação, o Multifeed, que é a tecnologia que alimenta o feed de news para classificação, né, dos posts que seriam exibidos, o Thrift para comunicação e o Memcache para
armazenamento em cache. Escolhemos tecnologias bem compreendidas para podermos prever melhor as necessidades de capacidade e confiar nos nossos kits de ferramentas operacionais e de monitorização existentes. Então, eles usaram aqui tecnologias com qual o time já tinha experiência. Então, aqui a gente está falando de 2012, o Facebook já existia há um bom tempo, já tinha milhares, né, milhões de usuários nessa época aqui, quando eles fizeram, no caso, o post é de 2012, mas eles criaram a timeline antes, né? Então, o time aqui já tinha uma certa experiência e resolveram seguir aqui com tecnologias que eles já tinham comprovado internamente. Então, vamos partir agora para o primeiro desafio que eles tiveram no momento de construir aqui a timeline. Vamos continuar. Antes de iniciarmos a timeline, nossos dados existentes eram altamente normalizados, o que exigia muitas viagens de ida e volta aos bancos de dados. Por causa disso, contamos com um cache para manter tudo rápido. Quando os dados não eram encontrados no cache, era improvável que fossem agrupados no disco, o que gerava muitas entradas e saídas de disco aleatória e potencialmente lentas. Para dar suporte ao nosso modelo de classificação para timeline, teríamos que manter todo o conjunto de dados em cache, incluindo os dados de baixo valor que não seriam exibidos. Então, vamos vir aqui pro Drawio. O que eles tinham, né, antes da construção da timeline? Eu coloquei aqui timeline, mas na verdade não era bem o que tinha, né? Eles eram a antiga página de perfil, né? Então aqui eu vou trocar para profile page, a antiga página de perfil. Então o que eles tinham aqui? O usuário acessava a página de perfil, e então assim que a página de perfil era carregada, ela tentava buscar essas informações no cache. Se essas informações não estiverem no cache, ou seja, se eu tivesse um cache miss, que seria uma falta no cache, ou eu não encontrei esses dados no cache, pelos dados estarem altamente normalizados, eles iam ter que buscar esses dados em diferentes tabelas, né? Eu representei aqui com diferentes bancos de dados, mas seriam diferentes tabelas. Então, o que significa quando os nossos dados estão altamente normalizados? Normalização é uma prática no campo de banco de dados, né? No campo de estudo de banco de dados, onde a gente consegue reduzir a redundância, né? E a duplicidade dos nossos dados, separando eles em tabelas distintas, né? Quebrando esse dado em tabelas distintas e evitando que os dados fiquem duplicados em uma tabela ou outra. Aqui no caso, eles informaram que eles estavam com os dados muito normalizados, ou seja, eles tinham várias tabelas que tinham informações que eles precisavam usar, né? E é como se o dado tivesse quebrado em várias tabelas, tá? Basicamente isso. Só que qual o problema? Se meu dado tá quebrado em várias tabelas, eu vou ter que fazer várias queries no banco de dados para conseguir agregar todos esses dados e então exibir as informações ali que eu precisava pro meu usuário. E para quem não sabe, leitura no banco de dados, né? A gente iniciar uma conexão, fazer uma query no banco de dados, costuma ser algo um pouco mais lento, tá? Então, o servidor aqui, ele demorava um pouco para responder, justamente porque tem que fazer uma query aqui em várias tabelas. Aí, o que eles escolheram aqui para resolver, tá? Isso aqui era como estava antes e a gente já vai entender o problema. O que eles resolveram fazer? Colocar um cache, né, para armazenar esses dados, para ter os dados ali cacheados. Beleza, só que mesmo assim, se esse dado não estivesse no cache, eles iam continuar tendo esse problema, né, de buscar os dados lá em várias tabelas, e isso é bem demorado. E além disso, por buscar em várias tabelas, os dados iam estar espalhados ali no disco, então eles não iam estar próximos no disco. Então por isso que eles falam aqui também, quando o dado não era encontrado no cache, era muito improvável que os dados estivessem perto no disco também. Por quê? Porque os dados estão normalizados, estão em tabelas distintas, e normalmente ali o algoritmo do banco de dados já deixa as tabelas meio longe ali dentro do disco, né, quando ele vai armazenar. Ele deixa perto dados que estão juntos na mesma tabela, mas deixa longe no disco quando estão em tabelas diferentes. Isso levava a várias consultas no disco, né, para leitura, e que também eram lentas, tá? Então era o problema que eles tinham aqui, e é o problema que eles vão resolver. Aí, continuando, aqui eles completam, né? Então foi necessário um processo massivo de desnormalização para garantir que todos os dados necessários para a classificação, para exibir ali na timeline do usuário, estivessem disponíveis em um pequeno número de solicitações do banco de dados com eficiência de in and out, né? Então eles precisavam aqui desnormalizar esses dados que estavam todos distribuídos em várias tabelas para garantir que quando eles precisassem buscar algum dado, né, eles iriam fazer poucas queries no banco de dados para já conseguir recuperar, né, ali as informações para exibir para o usuário. Muitos processos seletivos, principalmente de empresas do exterior, são compostos por diversas etapas. Essas etapas podem incluir desde pedir para o candidato fazer o desenho de solução de um sistema até a base da computação, ali na parte de lógica de programação, algoritmos e análise de complexidade desses algoritmos também. Então, eu vim mostrar para vocês uma plataforma onde vocês conseguem praticar para esses processos seletivos. No Code for Giants, vocês encontram vários conteúdos gratuitos para aprender lógica de programação, algoritmos e análise assintótica. E eles também têm uma aba de desafios
desafios, onde vocês conseguem colocar o conhecimento em prática com desafios muito parecidos com os utilizados durante os processos seletivos. Inclusive, eu tenho usado essa parte da plataforma para colocar os meus conhecimentos em prática e não enferrujar ali na parte de lógica de programação e algoritmos. Então, para quem ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e bora continuar. Então, continuando, né? Uma vez desnormalizada, cada linha do banco de dados continha informações sobre a ação e os metadados de classificação suficientes para que pudessem ser selecionadas ou descartadas para exibir ali na timeline do usuário. Esses dados agora são classificados por usuário e hora no disco, e o InnoDB faz um ótimo trabalho de streaming de dados do disco com uma consulta de intervalo de chave primária. E aí, eles vão aqui para os maiores desafios que eles tiveram nesse processo de desnormalização, e é justamente o que a gente vai ver agora aqui, cada uma dessas etapas do processo de desnormalização que eles passaram. O primeiro ponto aqui, o primeiro desafio que eles encontraram, né? Eles tinham dezenas de formatos de dados diferentes, dados legados aqui que eles chamaram, que evoluíram ao longo dos anos. E aí, esse tal de Peter, que era um estagiário de verão do Facebook, definiu uma linguagem personalizada para expressar de forma concisa as regras de conversão dos formatos desses dados. E ele escreveu um compilador para transformar isso em PHP executável, né, para conseguir normalizar ali todos aqueles dados, para conseguir padronizar, na verdade, não normalizar. E foram usados também 3 arqueólogos de dados para escrever as regras de conversão. Então, basicamente, o que eles tinham aqui? Eles tinham vários dados, tá, em diferentes tabelas, em diferentes bancos de dados, e estavam com padrões diferentes, tá? Estavam armazenados com padrões diferentes. Eu trouxe até aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, na tabela de user, armazenava dessa maneira. Na tabela de posts, usava snake case, por exemplo. Na tabela de friends, usava aqui camel case. Esse é um exemplo super simples, tá? Mas só para vocês entenderem o que quer dizer que os dados não estavam padronizados, estavam espalhados ali por várias tabelas. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer era padronizar esses dados, deixar todos no mesmo padrão, no mesmo formato. E aí, o que eles fizeram aqui, tá? Esse carinha aqui, o Peter, ele definiu uma linguagem customizada justamente para fazer essa conversão de um formato para outro. E eles usaram aqui arqueólogos de dados, tá? Para escrever as regras de conversão. Então, basicamente, o que eles tinham aqui era uma peça, né? Um motorzinho ali que rodava em cima aqui dos dados e aí padronizava eles, colocando todos no mesmo formato aqui. E, né? Tendo o output aqui de todos os dados no mesmo formato. E era tipo um compiladorzinho, né? Que ia rodar e aí ele passava aqui essas regras de conversão que os arqueólogos aqui criaram. Então, foi a primeira coisa que eles fizeram, que eles precisaram fazer aqui, era padronizar os dados, colocar eles no mesmo formato. E eles partiram aqui pro segundo desafio, né? Eles tinham vários desafios, mas o segundo aqui que eles descascaram foi que dados de atividades não recentes estavam armazenados ali com dados de atividades recentes também ali no banco de dados. Então, o que eles fizeram com esses dados? Como esses dados não são tão acessados, por que não são tão acessados? Porque são dados antigos, né? Normalmente, quando a gente entra ali na nossa timeline do Facebook, a gente quer ver os dados mais recentes. Pelo menos a gente começa vendo os dados mais recentes. A gente vai ver os dados mais antigos só depois de scrollar muito, né? Então, esses são dados que são menos acessados. Eles são acessados com menos frequência. Então, o que eles fizeram, né? Eles moveram esses dados para um armazenamento de rede lenta. E como é que eles fizeram isso? Eles hackearam uma versão de somente leitura do MySQL, tá? E otimizaram essa versão aí. Eles basicamente criaram uma versão própria deles do MySQL, tá? Que era otimizada ali para leitura. E eles implantaram essa versão do MySQL em centenas de servidores e aí colocaram ali para rodar, para copiar esses dados para esse MySQL, tá? E aí eles conseguiram fazer esse processo em semanas ao invés de meses. Então, para quem não sabe, tem vários cases aí já de empresas que precisaram migrar de banco de dados. E isso leva meses, tá, galera? Tem empresas até que levaram anos para migrar, porque são muitos dados mesmo e precisa ter muito cuidado para transferir esses dados de um banco de dados para o outro. Só que aí eles precisavam que isso acontecesse de forma rápida, né? E aí eles criaram essa versão aqui hackeada do MySQL que era otimizada para somente leitura, que eles iam usar lá nesse servidor que seria somente para leitura. E aí colocaram vários servidores para rodar ao mesmo tempo para copiar esses dados e jogar lá para esses servidores com essa versão hackeada do MySQL. Então, eles basicamente fizeram isso. Eles tinham inicialmente um banco de dados aqui, né? Por exemplo, um banco de dados para os amigos, para os posts e para o usuário. E o que eles fizeram? Eles dividiram esse banco de dados. Então, eles continuaram mantendo aqui o banco de dados de usuário, posts e amigos, mas eles criaram uma outra versão mais lenta de fazer a leitura, mas porém mais barata, que continha aqui os dados mais antigos, né? De, por exemplo, de os posts mais antigos que eu tenho ou os amigos mais antigos que eu tenho, que são dados que não são acessados
acessados com tanta frequência. E aí, nesses servidores aqui dos dados mais antigos, eles colocaram essa versão hackeada do MySQL para tentar dar uma otimizada ali na leitura, né, no tempo de leitura, só que eram servidores muito mais baratos que armazenavam esses dados mais velhos, por assim dizer. Então, dessa forma, eles conseguiram reduzir custos também. E aí, vamos partir agora para o terceiro desafio que eu achei bem interessante também, que foi sobre as queries de join. Então, o terceiro problema que eles tinham aqui era que consultas de join, então eles tinham várias queries que usavam, né, o join ali do SQL, geravam toneladas, tá, de leituras aleatórias, tá, no disco. E o que eles fizeram? Eles consolidaram essas tabelas de join em uma camada de banco de dados somente Flash. Então, para quem não sabe, os bancos de dados que usam aqui Flash são um pouco mais otimizados, são mais rápidos do que os bancos de dados que usam armazenamento em disco. E eles completam. Tradicionalmente, o PHP pode realizar consultas de banco de dados em apenas um servidor por vez. Então, o PHP só consegue iniciar uma consulta em um servidor por vez. E aí, para conseguir otimizar isso, eles criaram um proxy de consulta que paralelizava as consultas nos bancos de dados, para conseguir fazer essas queries de join de forma paralela. Então, basicamente, o que eles fizeram aqui, tá? Olha só a loucura. Eles tinham aqui algumas queries que faziam joins nas tabelas, tá? Faziam joins nas tabelas. Join é basicamente juntar um resultado de uma tabela com outro. Então, fazer uma query para selecionar dados de uma tabela junto com outra. Só que isso acontecia de forma sequencial, tá? Então, eles buscavam numa tabela, depois buscavam noutra, juntavam os dados, então tinha um resultado, tá? Tudo de forma sequencial. O que eles fizeram? Primeira coisa foi transformar esses bancos de dados aqui em bancos de dados Flash, para deixar um pouco mais otimizado, que são bancos de dados aqui um pouco mais rápidos. Só que além disso, eles colocaram um proxy aqui no meio do servidor, tá? O servidor que fazia a query do banco de dados, e esse proxy paralelizava as buscas aqui nos dois bancos, por exemplo, no banco de dados de usuário, ou na tabela do usuário, na tabela de posts, paralelizava essas buscas e depois agregava aqui o resultado, fazia, né, a junção. Quando eles usaram aqui esse banco de dados Flash, já deixou a consulta um pouco mais rápida, mas com essa paralelização, deixou a consulta mais rápida ainda. Então foi uma estratégia aqui que eles seguiram pra, né, eles não tinham como fugir aqui dos joins da tabela, né, volta e meia a gente precisa agregar resultados de uma tabela em outra para ter o resultado completo, como por exemplo, eu quero ver todos os posts de um usuário. Eu tenho a minha tabela de usuários, eu tenho a tabela de posts, né, eu preciso agregar esses dados para pegar tanto os dados do usuário quanto todos os posts que veio ali dele. Por exemplo, eu quero sempre retornar o nome do usuário junto com todos os posts. Então, o nome do usuário tá lá na tabela de user, mas os posts estão lá na tabela posts. Aí eu preciso agregar esses resultados. Então, volta e meia, a gente não tem como fugir do join. Mas para deixar esse join mais otimizado, mais performático, eles seguiram essa estratégia aqui de usar um banco de dados Flash e paralelizar aqui essas buscas, criando um proxy, né? Mesmo que o PHP não conseguisse paralelizar, eles criaram esse proxy aqui para fazer essa paralelização. Então, fazer as buscas de forma simultânea para depois pegar esses dois resultados e agregar o resultado. Então, bem interessante aqui essa abordagem também. E por fim, o quarto desafio aqui que eles apresentam, que eles tiveram no momento de desnormalização dos dados, foi preparar o esquema de banco de dados para o futuro. Então, eles adotaram um modelo de dados compatível com o multifeed, que é mais flexível e fornece mais contexto semântico em torno dos dados, com um benefício adicional de permitir mais reutilização de código. Então, aqui eles já pensaram, né, num esquema de dados para o futuro, pensando que isso aqui poderia ser alterado, né, à medida que a plataforma fosse evoluindo, que a rede social fosse evoluindo. E aí, eles pegaram esse modelo de dados que era compatível com o multifeed, que é a ferramenta aqui que eles falaram que escolheram no começo para ranquear os posts que iriam aparecer, né? Então já criaram um esquema compatível com o multifeed e que provesse mais contexto semântico ao longo dos dados, né? E que também tinha aqui o benefício de reusar o código. Qual código? O código que eles já tinham criado lá pro feed de novidades, né? O feed de news. Então eles reutilizaram aqui algo que eles já tinham explorado antes. Super interessante. E agora, por fim, a parte mais, não complexa, mas acho que a parte mais importante da timeline aqui, que é o aggregator, né? O aggregator é o cara que justamente vai selecionar os dados que são mais relevantes para mostrar ali na timeline do usuário. E aí eles explicam aqui como é que eles otimizaram o timeline aggregator. Então, o que eles fizeram aqui? Construímos o aggregator da timeline sobre o banco de dados. Então, ele começou como uma versão modificada do multifeed aggregator, que alimentou o feed de news, né, de novidades, mas agora ele é executado localmente em cada caixa de banco de dados, permitindo-nos armazenar os discos sem enviar dados pela rede que não serão exibidos na página. Então, olha só a doideira, tá? Antes funcionava dessa forma, tá? Por exemplo, eles tinham aqui o banco de dados que tinha os posts, né, desse usuário. Aí eles enviavam todo
todos esses posts pro servidor, tá? E isso aqui é uma transferência de rede, então o banco de dados aqui fica numa máquina diferente, né? O banco de dados está rodando numa máquina diferente, num outro servidor aqui, e eu tinha que enviar todos esses posts pela rede, né, pro nosso servidor web lá, para então esse servidor web rodar o Timeline Aggregator, que ia selecionar quais posts seriam exibidos lá na timeline do usuário. Só que isso aqui era lento, por quê? Porque todos os posts eram enviados aqui da máquina onde estava rodando o banco de dados para a máquina onde estava rodando o servidor. Isso aqui é lento, tá? Porque eu tô falando de enviar todos esses dados aqui na rede. E aí, o que eles escolheram fazer? Eles resolveram colocar aqui o Timeline Aggregator para rodar dentro da máquina onde está o banco de dados e não da máquina onde está o servidor. Dessa forma, eu evito ter que transmitir todos os posts via network aqui para o meu servidor web, tá? Então, eu coloquei aqui o meu banco de dados para rodar numa máquina, né, que seria essa máquina aqui, e eu coloquei o aggregator para rodar nessa mesma máquina. E aí, eles se comunicavam de forma muito mais rápida, né? Eles se comunicam aqui de forma muito mais rápida, porque eles estão rodando na mesma máquina. Então, depois aqui do aggregator selecionar quais dados seriam exibidos, a gente mandava aqui, né, no caso eles, mandavam aqui pro servidor web, somente os posts que foram selecionados. Então, o servidor web aqui fazia os tratamentos, enfim, e retornava esses dados aqui para serem exibidos pro usuário. Por eles terem feito aqui essa otimização de colocar o aggregator na mesma rede, né, aqui, que o banco de dados, né, que da onde está rodando o meu servidor do banco, eles otimizaram isso aqui demais. E aí tem outro ponto aqui que eles falam, que eles fizeram uma troca também de linguagem de programação para tentar dar uma otimizada. Então, continuando, eles falam, né, o agregador fornece um conjunto de geradores de história que lidam com tudo, desde agrupar geograficamente check-ins próximos até atualizações de status de classificação. Esses geradores, implementados em C++, podem executar todas essas análises em poucos milissegundos, muito mais rápido que o PHP. Grande parte da lógica do gerador é decomposta em uma sequência de operações simples que podem ser reutilizadas para escrever novos geradores com esforço mínimo. Então, olha só que interessante. Antes, eles tinham aqui o servidor deles rodando em PHP, e aí, esse servidor web deles aqui acionava o Timeline Aggregator, mandando todos os posts para ele escolher os posts. Agora, o que eles tinham aqui? Eles tinham a máquina, onde estava rodando o banco de dados, e nessa mesma máquina rodando o Timeline Aggregator, só que em C++, que é uma linguagem mais performática aqui que o PHP. E aí, eles ganhavam tanto aqui no tempo de enviar esses dados para o Timeline Aggregator, porque agora ele estava na mesma rede que o banco de dados, eu não precisava transitar esses dados aqui na rede exposta, por assim dizer, né, de uma máquina para outra. E aí também tinha o ganho aqui de trocar para o C++ para rodar o Timeline Aggregator. Então, eles tiveram aqui um ganho muito significativo no tempo, né, para processar aqui quais posts seriam exibidos na timeline para o usuário. Então, bem interessante. Inclusive, eles colocam uma imagem aqui depois, né, de como ficou essa arquitetura. Então, basicamente, eles têm aqui o servidor web, que é PHP, né? Eles têm aqui o servidor do cache, que utiliza o Memcache, a tecnologia Memcache. E aqui eles têm o servidor da timeline, onde fica o banco de dados SQL, né, que é o MySQL e InnoDB, que eles utilizavam aqui, e o Timeline Aggregator, dentro do mesmo servidor aqui onde está rodando o banco de dados também, dentro da mesma máquina, né? E aqui a gente tem os discos, né? Os discos disponíveis aqui para essa máquina, que é justamente onde o MySQL aqui armazena as informações. O MySQL é um servidor, ali é um servidor que está rodando o algoritmo do banco de dados, só que ele armazena essas informações aqui no disco da máquina onde ele está rodando. Então, bem interessante aqui essa arquitetura, e a gente consegue tirar vários insights daqui, né? O primeiro que eu queria comentar com vocês é que somente colocar cache, só usar o cache sem usar de uma maneira inteligente, muitas vezes pode não resolver nosso problema, né? E voltando lá pro começo de tudo, onde eles mostraram como tava antes, né, de fazer todas essas refatorações, todas essas mudanças para construir a timeline como ela é hoje, né? Eles utilizavam cache aqui, só que por conta da característica do esquema do banco de dados deles, né, e como estavam separados esses dados, mesmo que eles tivessem o cache, muitas vezes, né, eles tinham cache miss, tinham falta de cache. Isso é normal, tá? Não é, os nossos dados não vão estar sempre no cache. Senão, o cache passa de ser um cache e passa a ser o banco de dados onde tem todos os meus dados, né? O cache tem só uma partição desses dados, só uma parte desses dados. E aí, aqui eles tinham esse sério problema, né, de caso tivesse um miss no cache, caso não encontrasse esse dado no cache, eles tinham que fazer todas essas buscas no banco de dados, que estavam
muito normalizados, então separados em várias tabelas diferentes, então eles tinham que fazer várias consultas, pegar resultados de várias tabelas, e também tinha a questão aqui dos joins, né, que eles falavam que esses joins eram lentos, né, essas junções aqui de resultados de tabelas que eles tinham, então tudo isso aqui causava muita lentidão e seria impossível, né, criar a timeline como ela é hoje. Então a gente consegue ver primeiro aqui essa sacada do cache, que nem sempre o cache vai resolver nosso problema, a gente tem que usar o cache de maneira inteligente também. Então eles continuaram aqui com o cache, né, depois aqui na arquitetura final, eles continuaram usando o cache, só que agora eles têm, né, uma abordagem muito mais inteligente por ter feito aqui toda a questão de quebrar os dados entre dados antigos e dados novos, colocando os dados antigos em bancos de dados mais baratos, né? Porque são dados que eu não leio com tanta frequência, e quando eu leio, eu só leio, é muito difícil eu editar esses dados que são antigos, né? Então por isso que eles usaram aqui uma versão do MySQL otimizada para leitura, justamente porque dados velhos são dados que eu vou mais ler do que editar, enfim. Eles fizeram aqui toda essa questão de padronização do formato dos dados também, né? Usando lá aquela linguagem específica desenvolvida pelo Peter e o trabalho dos arqueólogos que vieram ajudar. Também a questão aqui de colocar o Timeline Aggregator dentro do própria máquina aqui onde está rodando o banco de dados, justamente para eu não precisar ficar transitando essas informações aqui em rede, que é algo lento, né? Porque uma máquina está posicionada num lugar, numa região, e outra está noutra. Quando eu tenho que mandar umas informações de uma máquina para outra, naturalmente isso já vai ser mais lento. E quando eu tenho muitos dados, né, essa lentidão acaba ficando bem aparente. Então ter escolhido aqui essa abordagem de colocar o Timeline Aggregator, porque é um cara que precisa ter acesso a todas as informações aqui dentro da mesma máquina onde está rodando o banco, é uma baita sacada também para evitar ter que transitar esses dados aqui na rede. E aí aqui por fim a questão dos joins, né, aqui de ter criado esse proxy para conseguir paralelizar as consultas no banco de dados, né, mesmo utilizando uma linguagem que não permitia que eles fizessem isso. Então aqui super interessante esse caso de uso do Facebook, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse post também para vocês, para quem quiser fazer a leitura aqui também sozinho e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que vale super a pena a leitura aqui também, e vou deixar aqui na descrição do vídeo o arquivo do Draw.io para quem quiser dar uma exploradinha aí em casa também e entender um pouquinho mais a fundo. Se você quer aprender mais sobre arquitetura e construir junto comigo o desenho de solução do feed do Twitter, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, e eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer todos os membros aqui do canal, especialmente aos membros sêniors por todo o carinho e suporte que vocês dão pro canal. Vocês são muito especiais e moram no meu coração. É isso, galera, e até o próximo vídeo.